Olá, o medo é uma das emoções mais comuns e mais dominadoras para os seres humanos. Há dois tipos de pessoas: aquelas que admitem sentir medo e aquelas que não admitem. Mas no fundo, todos nós sentimos medo de alguma coisa, de alguma situação, de alguma pessoa, seja do que for. Mas o medo é uma das características que nos faz seres humanos. O ego vem do nosso instinto de sobrevivência, nosso mecanismo de defesa e proteção para a vida, que todos os seres vivos têm. O nosso ego, a nossa identidade externa e falsa, sabe que é mortal, sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar ao fim e por isso vive em constante medo. Então, quando estamos perante o medo, estamos perante uma circunstância de autoproteção, autodefesa, que não é necessariamente má nem boa, mas é uma tentativa de proteger a vida. O medo manifesta-se de várias formas, simplesmente como um susto, como raiva, como ódio ou qualquer outra frequência negativa em forma de emoção, é uma manifestação do medo. O medo é o oposto do amor. E a cada momento temos a escolha entre o medo e o amor. Mas muitas das vezes nós estamos cientes desse fato. Quando o medo aparece, tem a tendência a dominar-nos e só conseguimos ver claramente quando ele se vai. Coisas como racismo, xenofobia ou qualquer outra forma de intolerância também são manifestações do medo. Eu sinto que aquela pessoa, por agir de certa forma, ou por ser de certa forma diferente daquilo que eu conheço, daquilo a que estou habituado, daquilo que eu sou, ou que aparentemente sou, é como se constituísse uma ameaça ao meu ego, à minha identidade e põe-me logo numa situação de medo a que eu vou reagir, por exemplo, odiando ou criticando a outra pessoa. O medo não é nada mais, nada menos que uma forma de energia. A energia sabemos todos que não se cria, nem se destrói. Apenas podemos transformá-la. E o mesmo pode ser feito com o medo. Se tentarmos destruir o medo, se tentarmos rejeitar o medo, estaremos apenas a lutar em vão. Estaremos num processo em que o único resultado será a frustração. E ainda mais, se nós lutarmos e virmos que não conseguimos acabar com o medo, sentimos-nos ainda impotentes, fracos perante o medo. O que podemos fazer, em primeiro lugar, é aceitar o medo por aquilo que ele é. Uma emoção, uma energia, um instinto de sobrevivência. E nada além disso. Se nós mudarmos a atitude em relação ao medo, vemos que o fenómeno continua o mesmo, mas nós vivemos de uma forma mais pacífica, uma forma mais equilibrada. E até conseguimos ver o lado positivo de todas as coisas, incluindo o medo. Porque se não houvesse medo, muito provavelmente a espécie humana não existiria mais. Se não houvesse medo, todos nós andaríamos no meio da estrada sem medo, eh, passaríamos pelo fogo sem medo, por animais selvagens e por todos e quaisquer riscos que existem. E a vida não teria como sobreviver. Então, o medo, de certa forma, é uma vantagem para nós. Mas apenas se nós estivermos a usar o medo e não estivermos a ser usados por ele. O que podemos fazer é ganhar cada vez mais consciência sobre o medo. Sempre que estivermos numa situação de medo, ao invés de tentarmos reprimir o medo e fingir que somos corajosos, ou simplesmente deixar-nos paralisar pelo medo e não agir, temos que aprender a observar. E se o medo é energia, e nós usamos energia para nos locomovermos, até as máquinas usam energia, podemos usar a mesma energia que por um lado nos poderia paralisar para avançarmos. Muitas vezes quando estamos em situações de medo,
Estamos numa situação em que vamos alargar a nossa zona de conforto. E tudo que nos é desconhecido é assustador. Porque, de uma forma inconsciente, sentimos que é um ataque, é uma ameaça para o nosso ego. E, em última instância, para a nossa sobrevivência. Então, ao invés de lutarmos contra o medo, podemos fazer do medo o nosso aliado. É importante sermos honestos connosco mesmo. Pelo menos a sós, nós temos que admitir os nossos medos para que possamos transcender os nossos medos. Para podermos transcender algo, temos que atravessar essa coisa, temos que passar por essa coisa. Então, mesmo os nossos medos só podem ser ultrapassados se arriscarmos encará-los de frente, se arriscarmos passar pelos medos. E para fazer isso, temos que, em primeiro lugar, admitir e aceitar o medo como ele é. Este corpo, esta mente, esta identidade, mais cedo ou mais tarde vão acabar. Quanto mais ponderarmos acerca disso, mais meditarmos e mais aceitarmos esse fato, menos medo vamos ter. Faça esse teste. Cada vez que sentir medo de alguma coisa, primeiro pergunte-se de onde é que vem esse medo. Por que é que tem esse medo? E o que é que pode fazer agora que está a sentir o medo? Ao invés de agirmos de forma automática, como robôs, mesmo em situações de medo, podemos ser mestres de nós mesmos e decidirmos como queremos agir. Outro aspecto a considerar em relação ao medo é que o medo é sempre medo da morte. Desde o medo de perder emprego até o medo de rejeição ou o outro medo de ser roubado e seja o que for. São todas formas variadas do medo da morte. Porque sentimos, são todas ameaças para a nossa sobrevivência. A dica deste vídeo então é observar o medo, admitir que nós sentimos o medo, mesmo que seja para nós mesmos, encarar o medo de frente, aceitá-lo e sempre que damos a oportunidade, escolhemos agir com amor, que é o oposto do medo. Agindo com amor, podemos anulá-lo mais eficazmente do que se tentarmos combatê-lo. Onde há luz, automaticamente não há escuridão. Não há como lutar contra a escuridão. Se nós trouxermos a luz para um lugar, automaticamente a escuridão desaparece. E o mesmo acontece com o medo. Sempre que sentimos compaixão, amor ou qualquer outra forma de energia de alta frequência, o medo dissipa-se. Então, além de observar e aceitar o medo por aquilo que é e ver as formas de transformar o medo em amor, torne-o um aliado para que possa usar o mesmo medo que o poderia paralisar como uma força motora, uma força motriz para avançar e não ser usado pelo mesmo medo. Obrigado e até a próxima.